Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Prof. Thalia, dou aula de língua portuguesa, redação e linguagem para o Enem e concursos públicos. Aqui no meu canal você encontra aí conteúdo voltado para esses dois tipos de seleção, tá certo? Então, se você é novo por aqui, eu peço por gentileza, já considere aí a possibilidade de se inscrever no canal. Deixa um like para fortalecer o trabalho, deixa um comentário me contando de onde que você está assistindo esse vídeo, se você já é meu aluno ou minha aluna, ou se você está me conhecendo aqui pelo YouTube. Você pode acompanhar o meu trabalho também no meu Instagram, @profatali, também estou no TikTok. Então, é isso. Não deixe de acompanhar os vídeos por aqui, se você está buscando a sua aprovação e quer melhorar em língua portuguesa e redação. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, eu vou passar para vocês algumas dicas para você conseguir tirar a nota máxima em língua portuguesa no concurso. Bom, para quem não sabe, língua portuguesa é um grande desafio para boa parte dos concurseiros, tá certo? Muita gente não consegue tirar uma boa nota nessa disciplina. A língua portuguesa é uma língua complexa. No Brasil, né, o nosso português brasileiro é um português muito diversificado, então possui regras que vêm muitas vezes de origens distintas. Isso gera toda uma confusão muitas vezes no nosso estudo. Então, português acaba sendo uma pedra no sapato para muita gente, certo? Mas o nosso intuito aqui no canal é descomplicar a língua portuguesa, descomplicar a prova de português. E a minha novidade para você é que isso é muito possível e é muito tranquilo de fazer, tá? Porque a língua portuguesa em concurso é cobrada de um modo muito específico. Quando você entende como o concurso olha para a língua portuguesa, fica muito mais fácil de você ter aí 90% mais da prova de português, certo? Então vamos lá para as dicas que eu separei aqui, maravilhosas, quentinhas, para você poder arrasar na prova de português. A primeira coisa que você precisa entender é como que funciona a prova de português no concurso. Então, geralmente, né, os editais eles colocam ali uma lista de 11, 12 conteúdos. No geral, a gente tem conteúdos que se repetem na grande maioria das provas. Então, você está estudando, você é concurseiro, concurseira, a primeira coisa que você precisa estar ciente é de quais são esses conteúdos que se repetem, para que você tenha sempre eles em mente como um foco, que você tem que estar revisando esse conteúdo, estudando ele sempre, ter uma compreensão mais profunda, porque ele vai ser cobrado em todas as provas. Então, ortografia e acentuação, concordância verbal e nominal, regência, função sintática, compreensão textual, todos esses conteúdos são recorrentes em mais de uma banca, certo? Então, eles basicamente são conteúdos de praxe nas provas de língua portuguesa, independente da banca. Então, você precisa saber esses conteúdos, porque eles serão cobrados sempre. As provas, quando elas não conseguem, quando elas não têm mais de 10 questões, não conseguem contemplar uma questão por conteúdo, elas podem misturar mais de um conteúdo em uma única questão. Então, você precisa ter o domínio de 2 ou 3 conteúdos para poder acertar aquela questão, tá certo? Então, não adianta você se focar somente em uma área. Para você se dar bem na língua portuguesa no concurso, você precisa estudar um pouco de tudo e ter sempre, estar sempre renovando os seus saberes em relação a esses tópicos que são repetitivos nas provas de português, tá certo? Sintaxe você tem que estudar, ortografia você tem que estudar, ok? Porque são conteúdos aí de praxe para toda banca. Segunda coisa que eu quero colocar para vocês aqui é como que você pode, já que a gente já sabe que a prova de português ela vai ter esses conteúdos variados, como você pode estudar para esses conteúdos variados. Então, essa é a dica que eu vou te dar agora para você poder se preparar melhor para essa prova. Resolução de questão, tá? Então, se você está começando, se você não tem nenhuma base de português, é muito importante que você faça um curso básico, né? Um curso que te dê todo um suporte, né? Dos conteúdos ali fundamentais da língua portuguesa, um curso de português do zero, para que você tenha um embasamento mínimo. Por quê, professora? Porque o fundamental depois será que você resolva questões. Mas para você resolver questões de diversas bancas, né, não ficar preso somente a ser resolver questões da banca tal, mas não ser resolver das outras, porque só treinei para essa. Então, para você não ficar preso somente em uma banca, você precisa ter um conhecimento mínimo do conteúdo.
tá? De um modo geral. O conteúdo mais específico, aí sim você vai focar nas questões. Ou seja, como a banca cobra esses conteúdos, aí vai ser na hora de você resolver as provas, fazer os simulados. Mas para você ter uma noção mínima do que é aquela questão está exigindo, está avaliando, você precisa ter um conhecimento básico ali de língua portuguesa. Então, tendo esse conhecimento básico, como que você vai estudar para esses conteúdos variados? Você vai pegar, né, fazer um cronograma, tem vários sites, inclusive, que ajudam, gente, softwares que ajudam vocês a organizarem um cronograma de estudos com as outras disciplinas além de língua portuguesa, tá certo? Mas você vai separar todos os conteúdos que serão cobrados naquele edital para que você revise ele semanalmente. Você não vai ficar focado só em um conteúdo, você não vai estudar só sintaxe, até você acabar a sintaxe você não vai ver nada. Não, você tem que ver um pouco de cada um, porque geralmente a gente não consegue rever todo o conteúdo de maneira aprofundada. Então, se você quer gabaritar a prova de português, quando você for fazer uma prova específica, você precisa fazer uma revisão diversificada dos conteúdos. Um dia você estuda sintaxe, no outro dia você estuda acentuação, no outro dia ortografia, um pouquinho de cada, para que você tenha mais chance de se sair bem no todo e não saber muito só sobre uma coisa e não saber nada sobre os outros conteúdos, beleza? E a terceira dica que eu tenho para vocês é como gerir o tempo de resolução das questões. Então, se você observar nos vídeos que eu tenho aqui no canal, resolvendo questões, eu sempre tento dizer para você como você pode resolver aquela questão sem necessariamente fazer a análise teórica dela, tá? Porque é claro que nós, professores, precisamos saber o porquê daquela questão, saber a teoria atrás daquela questão. Nós, como usuários da língua portuguesa, precisamos saber utilizar a nossa língua, mas para resolver as questões, muitas vezes você não precisa fazer toda a análise teórica, porque as alternativas vão te dar indícios de alguns que você pode eliminar. Então, por exemplo, você vê uma palavra que ela está escrita da maneira inadequada, ou ela está falando o contrário do que a questão está pedindo, então você já vai eliminando aquelas alternativas. Quando você está fazendo questões que você precisa avaliar qual das alternativas está apresentando por exemplo, palavras que estão acentuadas da maneira correta. Então você vai buscando primeiro aquelas que estão erradas para já eliminar, e aí você chega mais rápido na alternativa correta. Então, usar essas estratégias de eliminar alternativas, de adiantar, acelerar o processo de resolução da questão, também vai ser fundamental para que você garanta a nota máxima em português. Por quê? Porque muitas questões de português, elas estão dadas apenas se você olhar ali com atenção as alternativas. Então, o tempo que você ganha naquela questão vai sobrar, por exemplo, para a questão de compreensão textual, que geralmente é uma questão que você tem que rever o texto. Sobra tempo para você poder rever as questões depois e, eventualmente, pegar algum erro que você tenha cometido ali e corrigir antes de passar para o cartão de resposta. Sobra tempo para você fazer a redação, se for uma prova que cobra a redação. Então, otimizar o tempo das questões é fundamental para que você também consiga gabaritar a prova de língua portuguesa. Então, com essas 3 dicas, tá certo? Você consegue alcançar, você consegue chegar mais perto da sua meta, né, de gabaritar a prova de língua portuguesa. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, compartilha, não deixa de treinar questão, não deixa de treinar conteúdo variado. Me diz se as dicas estão funcionando para vocês. Bons estudos e até a próxima.